Olá pessoal, eu sou Flávio Caedes, estou no canal Historiando a Verdade e hoje eu vim fazer uma análise da situação da distribuição de terra no país, né? Até porque grande parte da população brasileira criminaliza principalmente o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, o movimento sem terra, né? Bandidos, invasores de terras, né? Mas que pena que não conhece um pouco da história do Brasil, né? Então, uns bons livros para se entender um pouco da história das terras do Brasil: Boris Fausto, esse livrinho fino aqui, História do Brasil, Florestan Fernandes, né, o principal sociólogo brasileiro, Celso Furtado, que fala sobre a formação econômica do Brasil, Raimundo Faoro, que fala sobre os donos do poder, né? Quem manda no Brasil, e finalmente os despossuídos, né? Do Karl Marx, até porque os despossuídos, os pobres, não só existem no Brasil, é em todo lugar do mundo, né? Então vamos lá. As terras do Brasil, desde o princípio, né, com a doação das Sesmarias, que são 14 Sesmarias, né? E aqui na Baixada Santista de Martim Afonso de Souza, né, ela dava para os fidalgos portugueses, né, a aristocracia portuguesa, grandes propriedades de terra, né, que só tiveram fim no século XVIII. Mas a pior lei que houve, né, para a má distribuição de terra no Brasil foi a Lei 601 de 1850, promulgada por Dom Pedro II, tá? Que é a chamada Lei de Terras, né? A Lei de Terras, ela proibiu, por exemplo, o pobre ter acesso à terra, ela proibiu o escravo ter acesso à terra, ela proibiu o imigrante ter acesso à terra, e no final só aumentou a concentração de terras e até a apropriação indébita, né? Ou o furto de terras públicas por parte dos grandes proprietários, principalmente na indústria cafeeira do Rio de Janeiro e São Paulo, né? E hoje ainda, né, eu já tinha falado em outro programa, mas eu volto a frisar. Hoje ainda existe uma grande concentração maciça de terras, né, em uma área muito grande no Brasil, das chamadas terras devolutas, que são terras que não têm função, elas não produzem, né, e que seriam o caminho para a reforma agrária. Uma reforma que já deveria ter feito há séculos. Né? Afinal de contas, a Lei de Terras privilegiou famílias endinheiradas, né? Famílias aristocráticas brasileiras, né? Que tiveram acesso a, inclusive, a terra gratuita, né? E por fim, quando a gente vai criminalizar, por exemplo, a gente está vendo o governo aí querendo uma lei para criminalizar movimentos sociais, esse livro aqui, O Partido da Terra, ele diz aqui: como os políticos conquistam o território brasileiro. Ele mostra claramente como hoje acontece com a classe política brasileira, que pega terras em qualquer lugar do país, né, fazem documentos ilegais e se apropriam indebitamente da terra. Um exemplo de um político conhecido, João Dória. João Dória, há 20 anos atrás, se apropriou de um terreno em Campos do Jordão e nunca devolveu. Já é condenado em segunda instância e nunca devolveu. Então, por que criminalizar as pessoas mais pobres, que naquele momento da história foram expulsos do campo, né, que tiveram suas terras roubadas, né, personagens que morreram lutando na defesa da nossa terra? Por exemplo, Dorothy Stang, que morreu 15 anos atrás e só agora foi condenado o fazendeiro que mandou matar, simplesmente porque ela estava fazendo um trabalho social com a comunidade na Amazônia. Chico Mendes, que todo mundo sabe, e ele também sabia. Qualquer documentário que a gente pega sobre Chico Mendes, ele sabe que está marcado para morrer e vai ser morto a qualquer momento. O Estado não toma providência e ele acaba sendo assassinado em Chapuri, né? Francisco Julião, né? Dirigente do campesinato, onde existia o coronelato, né? Que foi criado pela política dos estados quase que independentes, né? Que isso acabou depois... com o tempo vai acabando isso aí, e com a República acaba também, que toma o controle geral da federação. Mas, por exemplo, o Estado era tão livre que dava poder aos coronéis, que faziam suas próprias leis, tomavam
terras de pequenos proprietários, expulsavam, quando não mandava jagunço matar ou matar alguém da família, até que eles saíssem da terra. Então, o resultado que deu hoje, né? Como a gente chega hoje no Brasil na questão da terra, né? 1% dos proprietários de terra detém 47% das áreas plantáveis do Brasil. No entanto, essa agricultura, que é chamado agronegócio, é uma plantação voltada para exportação, não é para abastecimento do povo brasileiro, né? Que depende muito mais, ou seja, 75% do que comemos vem da agricultura familiar, né? A agricultura como as de hortaliças, em Mogi das Cruzes, para aqueles lados ali de São Paulo, né? As pequenas propriedades de plantação de arroz, de feijão e outros produtos que nós dependemos cotidianamente, né? Mas essas grandes indústrias não. E fora os desmatamentos que eles causam, né? Há uns 10 anos atrás, um político chamado Blair Maggi, que hoje é governador, né? Eu não sei como o povo consegue votar em gente como essa, né? Mas o Blair Maggi, em um ano, ele conseguiu desmatar uma área no Pantanal do tamanho da Amazônia, do tamanho da Holanda, do país, da Holanda, né? Inclusive o Greenpeace, que é uma organização não governamental, homenageou ele com a motosserra de ouro, né? E sem essa regulamentação e esse controle do Estado, a cada dia que passa, não só a floresta amazônica, mas como o Pantanal Mato Grossense vai sendo ameaçado pela ganância de sempre ganhar mais, tá? A gente tem que lembrar que o Brasil tinha uma outra grande floresta, que era a floresta tropical, a floresta que cercava todo o litoral. Desde que Cabral chegou aqui, só existem hoje 4% dessa floresta, o resto o homem destruiu. Então há necessidade de se preservar a Amazônia, há necessidade de se preservar o Pantanal, mas também há a necessidade de fazer a reforma agrária, né, e uma produção social da terra e também, né, um desenvolvimento sustentável, principalmente no que diz respeito à floresta amazônica. Tá? Então muitas pessoas derramaram sangue, mas a história nunca mudou, né? Nem depois da redemocratização as coisas permaneceram como são. E o grande culpado hoje, né, não só os governos, mas a própria população que elege a chamada bancada rural, né? Essa bancada rural, que não se elege só com voto de rico, se elege com voto dos pobres também, ela que detém qualquer avanço em sentido da reforma agrária no Brasil. Né? Inclusive teve políticos recentemente que apresentaram projetos para se trocar comida por salário. Né? De vez em quando a gente encontra ainda no Brasil trabalhadores em regime de escravidão. Então nós estamos já no século XXI, a gente precisa avançar e principalmente ser solidário às pessoas que querem plantar. Né? Eu vi uma frase uma vez, quando eu estive no acampamento de Movimento Sem Terra, que eles diziam que o melhor adubo da terra é o suor de quem nela produz. Ok, pessoal? Essa foi a minha participação. Deixa o like se gostou, inscreva-se no canal e até a próxima.